Eu estou falando em se deleitar na palavra, não ter pressa. De repente você senta ali, e aí porque você fez um compromisso de ler um capítulo por dia, aí você começa. Nesse tempo, heróis de terra, d'água, vinhos, a fama, chegou lá na frente. Você não sabe o que está escrito aqui. Não é porque não gravou, não é porque não guardou, não é porque é incapaz de lembrar. Na verdade é porque não há uma dedicação em ler. Não há uma alegria em ler. Não há uma felicidade em ler. Quando a gente lê aquele versículo que a Damares leu aqui mais cedo, a gente pode perceber, e eu quero falar do principal ali, de todos aqueles versículos, de todas aquelas palavras, eu te darei o fim que você deseja. Não é você que vai conquistar o fim. Não é você que vai planejar o fim. Não é você que vai executar. Ele disse que Ele te daria. É diferente quando a gente pega um negócio e quer levar o trem do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer, e aí a gente sai pisoteando a Bíblia, pisoteando os princípios e não consegue conquistar. E quando conquista é com muito sofrimento e muita dor. Mas a bênção do Senhor, ela não acrescenta dores. Que palavra linda, né? A bênção do Senhor não acrescenta dores. Ela é suave. Sabe? Ela traz refrigério para a sua alma, ela traz descanso, ela traz paz. Sabe? Ela é acrescentada na sua vida. Ela diz: olha, todo aquele que abandonar tudo pelo meu nome, eu acrescentarei. Quer dizer que ele vai acrescentar não depende de mim e nem do que eu faço, depende apenas daquilo que eu cumprir para que ele venha e acrescente. Se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai vir, simplesmente vai acrescentar na minha vida. Mas a gente quer viver, sabe como? Como os ímpios. Porque antes do Deus vai acrescentar, ele diz: porque os ímpios buscam todas essas coisas. Quem busca? Os ímpios. Não os servos, não os filhos, não os que confiam, não os que esperam, não os que dependem, não os que buscam de todo o coração. Esses não buscam essas coisas. A esses Deus acrescenta. É lindo. Você pega a Bíblia, você vai ler a Bíblia, é uma coisa mais linda que a outra. É uma coisa que chama mais a sua atenção que a outra. É uma coisa que te motiva a ser mais fiel, a amar mais a Deus, a obedecer mais a palavra, a andar mais conforme os princípios, porque você começa a entender que verdadeiramente Deus tem um futuro de paz para mim, para você, para nós, para a igreja, para todo aquele que serve. Ele diz que nos alimentaria verdadeiramente no tempo de escassez. Aleluia. Você está entendendo? Ele faz aquilo porque Ele nos ama e porque Ele entende que nós então queremos lhe obedecer, queremos lhe servir. Então Deus, Ele tem um projeto bom, Ele tem um projeto de paz, Ele tem um projeto de famílias abençoadas, famílias transformadas. Ele tem projeto para a tua casa, Ele tem projeto para o esposo, para a esposa, para os filhos. Ele tem projeto para a terceira, para a quarta, e para a quinta, e para a 10ª, e para 1000 gerações. Ele tem projeto para que você tenha uma descendência poderosa nessa terra. Ele tem projeto e Ele é Deus e pode fazer tudo isso que Ele está prometendo. Aleluia, glória a Deus. Ele não está aqui para brincar, Ele está aqui para te ensinar, para te conduzir. Mas Ele está dizendo: eu te darei o futuro que você deseja. É Ele que vai fazer. Jesus. E se você insistir em querer tomar rédeas, você não chega lá. Querido, vai viver muito aquém de tudo aquilo que Deus tem projetado para nós, que Deus tem projetado para este bairro, para nossa família, para nossa casa. Às vezes a gente está tão desesperado, querendo que as coisas aconteçam,
que a gente simplesmente abandona os princípios, abandona os projetos de Deus, abandona a palavra de Deus, e aí a gente começa a entrar na internet e buscar como é que fulano ficou rico, o que está acontecendo lá, o que eu tenho que fazer para ficar milionário, o que eu tenho que fazer para conquistar isso, o que eu tenho que fazer para ter isso, o que eu tenho que fazer para ter paz, e a gente começa a buscar essas coisas onde não tem, onde não está Deus. E muitas vezes ouvimos pessoas que não tem nada a ver com Deus, direcionando a nossa vida, conduzindo as nossas atitudes, a nossa postura, a nossa maneira de viver, mas não permitimos que os princípios venham se estabelecer na nossa vida, nos conduzindo para o futuro de paz que Deus tem para nós. Eu preciso entender que eu preciso viver esses princípios para que esse futuro de paz nos alcance a nossa descendência. Você tem que entender, querido, você está abençoando ou colocando em risco, não é só a sua vida, não é só o seu tempo que você passará na terra, é os teus filhos, é os teus netos, é a tua descendência, todos eles correm risco ou serão abençoados. Tudo que precisamos entender é que Deus tem um projeto. Que palavra linda, que versículo lindo foi lido aquilo me motivou. E agora eu quero trazer algo para você essa noite que vai alimentar esse desejo de viver os princípios de Deus. Viver os princípios de Deus é mais importante, muito mais importante que ter conhecimento. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Do que adianta o conhecimento se eu não estou disposto a viver os princípios da palavra? E quando é com o outro é muito fácil a gente pregar, a gente ensinar. Eu estava falando isso com meu irmão ontem. Eu vou falar, é muito fácil a gente falar que a pessoa tem que perdoar, que a pessoa tem que fazer, que tem que acontecer, que o perdão traz reconciliação, né? Mas quando bate na gente, aí a figura muda. E aí eu disse para ele, e aí ele tentando argumentar comigo sobre uma situação que eu estou vivendo, e aí ele tentando argumentar, eu falei, meu irmão, você pode argumentar o quanto você quiser, mas a palavra, ela diz assim, assim, e você argumenta o quanto você quiser, acredite nos seus argumentos, mas no final o que tem que prevalecer é a palavra, porque senão você não vai ser crente. É por isso que Jesus disse, se você não negar a você mesmo, você não é digno de ser dele, não é digno de estar com ele, não é digno de caminhar com ele. Se você pega no arado e olha para trás, você não é digno de ser seu discípulo. É porque ele sabe que vai chegar momentos em que você terá que tomar decisões que às vezes te trará prejuízo, mas você terá que optar pelos princípios da palavra. Ou não vamos conquistar o nosso futuro de paz, de milagre que ele tem preparado para nós. A nossa família, se não estiver do jeito que ela está, você tem que entender que há princípios para restaurá-la, que há princípios para conduzi-los novamente aos trilhos. Tudo que a gente precisa então é cumprir aquilo que Deus está determinando. E eu quero falar sobre esta noite, avivamento e aliança é a semente do crescimento. Avivamento e aliança é a semente do crescimento. Todo mundo quer crescer. Quem aqui não quer crescer? Não dá, viu, Noélito? Só espiritualmente, financeiramente, ministerialmente, a altura, viu, querido? A gente parou por aqui, tá? A gente não vai crescer mais. No Lourdes, ó, pode parar, minha filha, né? Então, assim, não vai crescer mais. Nesse nível aqui não, porque já atingimos a nossa altura, a nossa estatura. Mas agora nós podemos fazer o quê? Nos expandir. Não fisicamente, em nome de Jesus,
Mas nós podemos expandir fisicamente, espiritualmente. Nós podemos estar dentro da nossa casa e estar atingindo toda a nossa vizinhança. Só depende dos princípios que você decidir conduzir a sua vida. Se você decidir que vai seguir os princípios, eu quero dizer para você, se prepare para você expandir os seus horizontes. Se prepare para a sua visão se abrir, se prepare para Deus se revelar a você, se prepare para Deus trazer a cada dia algo novo ao teu coração, se prepare para você começar a ter experiências transformadoras com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mateus 13, 23. Quem quiser me acompanhar, Mateus capítulo 13, versículo de número 23. Avivamento e aliança é a semente do crescimento. Quando eu decido viver essas duas coisas, Deus começa a fazer coisas diferente na minha vida. Amém? Mateus 13, 23 diz exatamente assim: mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e compreende-a, também dá fruto. Um produz 100, outro produz 60 e outro produz 30 por 1. Então veja bem, pode se sentar. Primeira coisa que eu percebo aqui é que a pessoa recebeu a semente. Mas ela era uma boa terra. Coisa linda. Ela era uma boa terra, recebe uma semente, a semente vai frutificar, vai crescer e vai dar frutos. Quem pode impedir isso? Ninguém. Porque se a terra é boa, a semente é boa, ela vai produzir fruto. É automático. Eu não preciso forçar. Você está entendendo? Você chega lá na terra, lá, por exemplo, assim, você chega lá numa chácara e você limpa, você cava, a terra é boa. Você jogou a semente, independente do que aconteça, se a semente ficar na terra, ela vai germinar. Porque a terra já tem as propriedades necessárias para fazer a semente germinar. E a semente ela já foi feita exatamente por Deus para estar na terra e germinar. Então a gente precisa entender, veja bem, se você é uma boa terra e você recebe a semente, automaticamente você não precisa forçar essa semente que você recebeu em produzir frutos. Ela vai produzir frutos. A Bíblia não diz que ele se esforçou para produzir frutos. A Bíblia diz que ele produziu frutos. Eu ministrei aqui semana passada sobre a semente de trigo. Se ela cair no chão e não morrer, o que acontece? Ela vai ficar sozinha. Mas se ela morrer, ela vai produzir muito fruto. E o tema da ministração foi: não há avivamento sem morte. E hoje o tema da ministração é avivamento e aliança é a semente do crescimento. Pastor, por que não somos o que deveríamos ser? Porque não semeamos o que deveríamos. Meu irmão, é simples o negócio. A gente, olha só para você ver, crente assim. Então vamos lá, 99% incluindo eu e tirando você. Entendeu? 99% inclui eu, tira você. Você não faz isso. Mas o crente é assim. Ele quase não ora, quase não lê Bíblia. Seu compromisso com a igreja é incerto. Na mesma hora que ele está quente, ele está frio.
Na mesma hora que ele está animado, ele está desanimado. Na mesma hora que ele quer pregar, daqui a pouco ele já não quer pregar mais. Ele fica lutando para ser líder. O dia que é líder não quer responsabilidade. Não é assim não? É o paradigma do crente. Você coloca o cara para... A pessoa está doida querendo liderar. Você coloca o cara para liderar, pronto. Não vou liderar mais não, porque o povo não vale nada. O povo não presta. Pastor, eu não sei como é que você aguenta. Pastor, pelo amor de Deus, esse povo é isso, esse povo é aquilo, esse povo não faz nada. Ele está falando dele, não percebe, mas está falando dele mesmo. Aí eu olho e falo, realmente, não fazem nada. Mas aí, o que acontece? É porque geralmente nós somos assim, nós estamos empolgados com alguma coisa e de repente essa empolgação ela vai embora. Mas quando a semente cai numa terra boa, não é empolgação, é produção de fruto. Quando uma semente cai numa terra boa, a semente não está empolgada. Não há empolgação no processo. A terra vai fazer o que ela tem de fazer e a semente vai fazer o que ela tem de fazer. Então olha só para você ver. E quando você pega esse versículo e volta um pouquinho atrás, a palavra secreta agora é essa aqui. E o semeador saiu a semear. O que você quer? Porque tudo que você precisa fazer para colher é semear. Mas sabe qual é o problema? A gente quer semear a semente que a gente quer. Por exemplo, a semente, avivamento e aliança é a semente do crescimento. Quando eu digo isso aqui e eu leio que o semeador saiu a semear, eu entendo. O que você precisa semear para haver o crescimento? Para haver fruto? Exatamente. A palavra de Deus. Ele saiu para semear a palavra. O primeiro caiu aonde? Quem lembra? A primeira parte da semente caiu aonde? Alguém lembra? Aí veio os pássaros e comeu. Caiu aonde? À beira do caminho. Recebe a palavra rapidinho. Glória a Deus, aleluia. Mas aí é de pouca duração. Vem os pássaros, come, rouba a palavra, as dificuldades, as lutas. Você não consegue acreditar mais naquela semente. Você recebeu a semente de Jesus, você recebeu a palavra da reconciliação. E tudo que você precisa fazer é semear a palavra para que haja crescimento. Essa palavra pode cair em 10 corações, 50 corações e nenhuma produzir nada. Mas a palavra diz que quando cai numa terra boa, um vai produzir 100, o outro vai produzir 60 e o outro vai produzir 30. Então você só precisa semear e aí, uma hora ou outra, você vai encontrar uma boa terra. Mas só consegue semear constantemente quem tem um coração aliançado com o projeto de Deus. Só consegue sair para semear quem está avivado, quem realmente quer ver as pessoas se converter, quem quer ver as pessoas mudar de vida. Ela arruma tempo, ela dá um jeito. E aí dentro de casa, na família, é a mesma coisa. Não adianta acusar, não adianta brigar, não adianta discutir, semear palavra. O que você quer colher? Quer colher almas? Quer salvação da família? O que você tem que plantar então? É a palavra, mas não crê na palavra, não acredita na palavra, não confia na palavra, não acha que é o suficiente, acha que precisa dar uma mãozinha, acha que precisa dar um empurrãozinho, acha que precisa ajudar. Não precisa. Você só precisa cumprir o princípio do semeador. Se você tiver um coração aliançado com a palavra, você vai entender que quem vai trazer e te dar o futuro que você quer não é você, é Deus. A partir daquilo que você está semeando, plantando.
não adianta acusar, não adianta julgar, não adianta bater, não adianta criticar. A Bíblia nos manda semear, porque se você semear coisas ruins, não se engane, Deus não se deixe escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Aleluia. Então não adianta, irmão, você querer semear algo diferente. Eu quero almas, então eu tenho que semear a palavra. Não adianta eu ficar dentro de casa 30 dias. Eu vou ficar aqui dentro de casa 30 dias orando para Deus salvar as almas. É assim que funciona? É assim que funciona? Não é assim que funciona. Você pode orar 30 dias, mas qual tem que ser o propósito? Sair para semear a palavra. Pedro, demais apóstolos, estava fechado no cenáculo orando um monte de dia. 120 pessoas clamando, Deus batismo do Espírito Santo. E aí ele só teve colheita porque eles saíram para semear. Sem a semente não há colheita. Isso em todas as áreas da nossa vida. Dentro de casa eu tenho que semear a palavra. Eu tenho que falar da palavra. Ah, mas ninguém dá valor. Se me ouviram, também vou te ouvir. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a tua. É esse Jesus que disse, não sou eu que estou falando. Então temos que aprender a semear a palavra, o Evangelho. Na minha casa, na escola, onde eu estiver. É semear a palavra. É cumprir os princípios da palavra. Aí a gente não consegue entender algumas coisas lá fora e dentro da igreja. Quantas pessoas você já ouviu dizendo assim: tanta gente ruim que tem dinheiro, e eu sou bom, poderia ajudar os outros e não tenho. Por que Deus dá dinheiro? Onde é que está escrito que Deus dá dinheiro para alguém? Deus, ele dá bênção. A bênção do Senhor não acrescenta. Deus não dá dinheiro. Você cumpre o princípio, Deus vai lá e te abençoa. Mas aí a gente quer ter dinheiro, mas a gente quer semear a oração. A gente quer semear subida de monte. Não é assim não? Eu vou ficar rico subindo o monte. Qual é o princípio? Dízimo, oferta, primícia, generosidade. Acabou. Esse é o princípio. Faça o que você quiser. Mas o princípio para prosperar com Deus é esse aí. Mas a gente insiste em dizer que tudo que eu tenho por quê? Juntei, porque guardei, porque trabalhei, porque fui esperto. Não. Tudo que você tem vem de... Você só tem aquilo que você tem porque em algum momento você plantou semente. E se você não tivesse plantado semente, nem o que você tem hoje você teria. Mas você não entende isso. E aí você para de plantar semente porque hoje você tem alguma coisa. Porque agora você começa a acreditar que foi o seu trabalho, que foi o seu esforço, foi a sua dedicação. Mas tudo que você tem vem de... Então eu preciso entender que tudo que eu tenho hoje é semente que eu plantei em algum momento. Pastor, por que eu paro de colher? Eu paro de colher porque eu paro de plantar. Ah, pastor, mas eu continuo semeando, mas muitas vezes não segundo a palavra. A palavra do Senhor é: você vai abençoar de acordo com aquilo que o Senhor tem te abençoado. Deus tem te dado migalhas para você ofertar migalhas. Está vendo? Esse é o nosso negócio, essa é a nossa vida. Então, por exemplo, você fala: eu quero almas, mas daí você semeia uma semente por mês. Até você encontrar uma terra boa,
Tipo assim, você vai ter que garimpar muita terra. Se você planta 10 sementes por dia, a probabilidade de com 30 dias você arrumar uma semente boa é muito grande, não é não? Uma terra boa. Uma terra boa? Ou não? Quantas sementes você plantou essa semana? A gente quer almas? Ou não? A gente quer vidas? Ou não queremos vidas? Aí a pergunta é: quantas sementes você semeou essa semana? Oração não funciona. Você lembra a nossa conversa aqui? Na reunião, oração não funciona. A oração é um catalisador que vai ajudar a você. Quebra as cadeias, liberta as pessoas, mas sem a semente não há salvação. Por que a gente não consegue entender algo tão simples? Para que oração? É só acelerar, não é mais mesmo. Buscar-me-eis e me acharei. Buscar-me-eis e ganharei. Não, buscar-me-eis e me Achareis. quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós. Falei mudar a vossa sorte para vos dar o fim que desejais. Tudo bem, mas ele está dizendo que se você buscar a Deus, você vai encontrar Deus. Você vai ter um relacionamento com Deus. Você vai ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Mas se você não sair para semear, praticamente eu quero te dizer que tudo que você fez não vai produzir frutos, porque precisa da semente. Quem está entendendo aqui? Amém. Glória a Deus. Quem quer abençoar muitas pessoas? O que você pode fazer por essas pessoas? Plantar sementes. Exatamente. Mas está vendo quando chega na parte de praticar, ninguém responde? Quem percebeu? Que ninguém respondeu. Quando fala, o que você tem que fazer? Ninguém responde. Sabe por quê? Porque se responder, se compromete. Deus olha e fala, o que você está fazendo então? A gente sente lá dentro, né? Deus falando com a gente, você sabe o que tem que fazer e não faz, comete pecado. E aí o pecado nos afasta de Deus. E aí você ora, jejua e não sabe porque Deus não responde. Você faz e acontece e acredita que está fazendo grandemente a obra de Deus, mas o pecado nos separa de Deus. O que diz Isaías 59:2? Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça. Está lá, não sou eu que estou dizendo. E às vezes pede perdão, mas tudo bem, mas e no outro dia, perdão de novo, e no outro dia, perdão de novo. Mas você está entendendo que toda vez que você quebra o seu relacionamento com Deus, você precisa recomeçar? Vamos acabar com os recomeços, vamos seguir em frente. Vamos crescer em nosso relacionamento. Se você deseja realmente um avivamento, você precisa se aliançar com o projeto e com os princípios de Deus. Você quer o avivamento dentro da sua casa? Então estabeleça que você será aquele que vai derramar da semente de Deus todos os dias dentro daquela palavra, dentro daquela casa. Mas às vezes, querido, até na nossa oração a gente ofende quem está dentro da casa. Tem gente que é assim, até na oração ofende o outro. Liberta esse cachaceiro. O cara está lá ouvindo, ou a mulher está lá ouvindo, ela vai se sentir bem? Vai se sentir constrangida aqui de oração dela. O que ele está falando? O que ele está falando de mim? Isso, dá para uma mãe lá que sua mamãe está misturando. Então, a gente precisa, meus queridos, aprender a semear a palavra, até na nossa oração.
É bom deixar nossa família nos ouvir orando, mas que seja uma oração, que ele sinta que ele é importante na família, que ele é precioso na família, que ele é especial dentro de casa, que você o ama, que você quer ver ele bem, que você quer ver ele transformado, que ele não é que ele não é um peso na sua vida, que o seu filho não é um peso. Agora, meu irmão, se as pessoas sentem que é peso na nossa vida, isso é constrangedor. A gente precisa entender, alcançar o coração das pessoas, orar pelas pessoas, ministrar a palavra, declarar o que Deus disse, crer nisso e não voltar atrás, porque às vezes a gente ora e persevera um tempinho, mas daqui a pouco a gente vai lá e dá uma lapada na pessoa, né? A gente gosta de bater. Eu nunca vi. A gente ama dar lapada nos outros, corrigir os outros, criticar os outros, com coisa que a gente é todo certo. Então a gente precisa aprender esses princípios, querido. Tudo que você quiser, tudo que você precisa fazer é semear segundo aquilo que Deus estabeleceu e virá sobre a sua vida, sua área financeira, sua área espiritual, sua área familiar, conjugal, ministerial, sua área na educação, não importa. Mas você tem que semear com sabedoria. A pessoa quer um corpo bom, mas não quer semear nada. Quer um corpo saudável, mas não quer semear nada, não quer fazer nada. Então não vai ter esse corpo saudável. Quer ter uma mente saudável, mas não semeia nada de bom dentro da mente. A gente tem que aprender a liberar o Espírito Santo de Deus para trabalhar em favor da nossa família, da nossa casa. Nós temos que tomar isso como princípio. Ele disse, meu irmão, que se você semear, você vai colher. Ele prometeu para nós, e o semeador saiu a semear, e ele encontrou boa terra, e ele encontrou terra que produziu 100, produziu 60 e produziu 30, e a sua família também está no meio dessas pessoas que serão encontradas, que serão achadas. E muitas vezes, eu já disse isso aqui e repito, muitas vezes a pessoa que vai ganhar o teu marido, vai ganhar o teu filho, vai ganhar o teu neto, vai ganhar o teu primo, está morando ao lado da tua casa, está perdido nas drogas, mas você não consegue ver a dificuldade de mais ninguém, a não ser a sua, a nossa, a minha. E a gente não semeia a palavra. Às vezes a gente semeia a palavra, Deus está dizendo, se você semear a palavra ali, aquele rapaz, aquela moça vai lá e vai tirar a sua família daquela situação. Então é semear a palavra, e Deus virá e Ele fará o sobrenatural. Se aliancie, querido, de coração com o projeto de Deus. Comece a semear a palavra. Às vezes, estou chamando por ir para a igreja. Às vezes uma palavra que Jesus te ama. Mas todo mundo já sabe disso. Sabe, mas todo mundo gosta de ouvir. Não é? Eu te amo, da esposa, do esposo. Mas já sabe, será que sabe mesmo? Será que realmente sabe de verdade? Será que o pai realmente sabe que o filho ama? Será que o filho sabe que o pai ama? Será que sabe mesmo de verdade? E por que não dizer isso então? Por que não semear isso então? Por que não cultivar isso? Por que não plantar isso então? E Deus vai nos fazer prosperar de forma sobrenatural. Tudo que você precisa fazer é: primeiro, o que você quer? Depois, o que eu preciso plantar? Se você fazer essas duas coisas aqui, eu garanto para você que você terá sucesso. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele virá e Ele dará o crescimento. Ele disse: se você plantar, eu virei e eu darei o crescimento. Sementinha que você plantar todos os dias ali, às vezes, vamos orar aqui, fulano, vamos orar junto aqui, vem cá, vamos orar junto aqui. Não precisa ser todo dia, mas começa de vez em quando.
Faz uma oração, Deus abençoa meu marido, abençoa minha esposa, abençoa meus filhos, abençoa minha casa, abençoa eles, dê a eles um futuro abençoado. Não é? Deus cumpriria a tua palavra. O Senhor disse que seria um servo poderoso na tua casa, que a minha descendência seria poderosa nessa terra. Então cumpre neles, que eles sejam poderosos no Espírito Santo, que os seus filhos sejam abençoados, que os seus netos sejam abençoados em nome de Jesus. Eu creio nisso. E quando a gente começa a viver isso devagarzinho, não é obrigar as pessoas, é uma semente. Semente ela não precisa ser obrigada, ela só é plantada, ela é semeada e pronto, acabou. Você já viu alguém obrigando uma semente a ser plantada? Pega uma faca, chega no pescoço da semente e fala: ou você se planta aí, ou eu vou te matar aqui agora. Tem isso? Não tem. A semente ela só tem que ser plantada. Se você plantar a semente certa, eu quero declarar para você nessa noite que ela encontrará uma boa terra. Em nome de Jesus. Coloque de pé. Vamos estar orando agora em nome do Senhor Jesus. Vai estar finalizando. Eu sei que Deus tem muita coisa para nós, queridos. Deus tem muita coisa para a tua casa, para a tua família. Não desista, não abra a mão, não negocie. Plante. Plante com seriedade. Deus trará o crescimento na tua casa. Levante suas mãos agora. Eu quero convidar com você. Faça uma oração. Aquela oração primeiro entre você e Deus. Para Deus, eu preciso de um relacionamento vivo e transformador com o Senhor. Eu quero me aliançar nessa noite, Pai, com a tua palavra, com os teus princípios. Eu quero me aliançar com o teu avivamento. Eu quero me aliançar com um projeto que o Senhor tem para a minha vida e para a minha casa. Eu quero fazer uma aliança, Pai, que primeiramente traga transformação e mudança na minha vida, na minha mente, na minha maneira de pensar, de agir, de falar. Primeiro, Deus, eu quero ser alcançado pelo Senhor. Primeiro eu quero, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, aliançar a minha vida com o Senhor, com a minha liderança, com o altar, com a igreja. Eu quero uma aliança verdadeira, em que eu não retroceda, em que eu não volte para trás, em que eu não olhe para trás, independente do que aconteça, das lutas, dos problemas que vier, eu permanecerei firme com o Senhor, com a igreja, com a liderança, Pai, em nome de Jesus, para que juntos nós possamos conquistar, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Segundo lugar, eu quero me aliançar com a minha casa, a minha família. Meu Deus, feliz de ser o representante do Senhor ali naquele local, de ser um plantador, de ser um semeador de semente, semeador da palavra do Senhor, que semeia uma palavra de vida, uma palavra de libertação, que motiva a família a se reunir para orar, que motiva a família a se reunir para fazer coisas juntos. Deus, eu sei que o começo será difícil, às vezes receberei um não, às vezes receberei agora não, às vezes receberei não tenho tempo, mas eu vou permanecer fiel ao princípio, Pai. Eu vou permanecer aliançado com a minha casa, a minha família, com os meus filhos, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor pegue cada semente que eu plantar ali e que o Senhor venha dar o crescimento, Pai, trazendo a resposta e trazendo, Deus, um futuro maravilhoso de paz que o Senhor tem para mim e para minha casa. Em terceiro, Deus, eu quero fazer uma aliança com os perdidos, uma aliança com as almas desesperadas que estão aí fora, que não conhecem o Senhor, que não tem uma vida como a minha, meu Deus querido, que tem uma esperança de que um dia o Senhor voltará para me buscar e me levar para morar contigo no céu, que enxugará dos meus olhos todas as lágrimas, meu Deus, e me dará consolo e conforto. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero me aliançar com essas vidas agora, com o bairro Altinópolis, meu Deus, de semear a tua palavra neste bairro, de semear a tua palavra, meu Deus, em cada vida, em cada coração, de semear a tua palavra, meu Deus, toda vez que eu tiver uma oportunidade de me encontrar com alguém, meu Deus, de semear a palavra divina, falando que Jesus ama,
Jesus quer salvar, Jesus quer curar, Jesus quer libertar, levar para o céu, convidar para estar na igreja, convidar para estar na célula, convidar para estar nas redes. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu faço uma aliança nesta noite, Pai, para que o teu nome seja glorificado e para que tudo aquilo que o Senhor tem projetado para mim e para minha casa aconteça, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a tua igreja nesta noite. Se aliançou com o Senhor, com a liderança, com a igreja, se aliançou com a sua casa, com a sua família, se aliançou, meu Deus, com os perdidos, Pai querido, que a partir de hoje viver uma vida de semeador, semeando a palavra, Deus querido, em todos os lugares, semeando a palavra em cada coração, semeando a palavra dentro de casa, na igreja, aonde estiver, será um semeador. Pai, abençoa teus filhos, fortaleza, e tudo que se levantar contra a vida deles caia por terra, toda influência da treva, toda opressão maligna, todo desânimo, toda tentativa do inimigo tentar frustrar os sonhos, projetos, meu Deus, que caia por terra agora, e que o teu nome seja glorificado sobre a vida dos teus filhos, Pai. E que muitas almas venham se render aos teus pés, venham se render diante do Senhor. Que essa casa venha ficar cheia, repleta de vidas, de almas, de líderes. Meu Deus, multiplica, cresce, abençoa. Meu Deus, a vida emocional, sentimental, financeira, espiritual, ministerial. Meu Deus, que seja superabundante na obra do Senhor. Meu Deus, e que o Senhor acrescente tudo aquilo que eles precisam e necessitam, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Levante suas mãos. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que o poder e a salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, tua casa, a tua família, teu ministério, teu chamado, tua liderança, tuas alianças e sobre toda a igreja espalhada sobre a face da terra. A igreja diz: Amém. Deus te abençoe.